pensar a ideia de uma discussão bem básica, né? Que tem tudo a ver com o que a gente estava vendo na última aula, quando a gente estava falando sobre multiculturalismo, né? E aí pensar o que é a chamada pós-modernidade, né? Alguns termos têm ficado bem comuns, né? De falar, o que é uma pós-verdade, que é uma coisa preocupante até, né? Porque a ideia de que para muitas pessoas a gente não teria mais a verdade hoje, né? Seriam só discursos, ou seja, versões de um fato. A gente vai ver que essa tendência hoje moderna, ou pós-moderna, né? Traz coisas positivas, mas traz coisas negativas também, né? Então, tentar entender quais as diferenças do que a gente chama de modernidade para essa ideia de pós-modernidade e as consequências sociais para a nossa vida disso tudo que vem acontecendo. E, claro, está muito atrelado, por exemplo, a gente pensar o que a gente está vivendo em relação à própria internet, né? Aprender. Isso aconteceu também em algumas atividades, né? Alunos me mandaram, por exemplo, em vez de escrever a palavra você, escreveram VC, ou coisas desse tipo, né? Que é uma linguagem típica da internet, das redes sociais, coisas desse tipo, né? Então, não é à toa que eu coloquei essa ideia de pós-modernidade, né? Tem a ver com o questionamento da realidade que a gente está vivendo, que a sociedade moderna construiu no que a gente é hoje, né? Então, por isso que eu coloquei aquela figurinha ali. Às vezes eu não sei quem eu sou, né? É um pouco um resumo do que é a pós-modernidade, no sentido de estamos em dúvida, né? Sobre quem somos, tanto, claro, como indivíduo, quanto a gente pensar como sociedade mesmo. Então, vamos lá, tem que passar lá. Né? Vamos tentar entender um pouco, primeiro, para a gente entender o que é a pós-modernidade, a gente tem que entender o que a gente entende como modernidade, né? Que seria o período anterior. Embora a gente vai ver que tem divergências, né? Não são todos os autores que concordam que a gente estaria vivendo num período chamado de pós-modernidade. Né? Então, vamos lá, o que é a modernidade, né? E aí eu peguei, até as imagens que eu coloquei nesse slide, são bem para representar isso, né? Aquele filme famoso de Charlie Chaplin, né? Os Tempos Modernos, ou seja, a modernidade, e uma ideia ali do que é ciência, né? De pensar o modelo de um átomo e substâncias, enfim, tubos de ensaio e essas coisas. Então, a modernidade foi construída, por exemplo, pelo discurso científico, né? Pela industrialização. E aí a gente pensa a partir ali do século XVII, XVI, XVII, ou seja, o fim da Idade Média, do feudalismo, né? Para o que se a gente pensar as três divisões aí clássicas da história, né? História antiga, história medieval, né? E a história moderna, que seria o período que a gente vive hoje, desde o século XVII, XVIII em diante, né? Então, seria o período que marca a modernidade, o início da expansão marítima dos europeus, né? Quando eles começam a desenvolver a navegação e chegam na América, na África, na Ásia, enfim, em outros continentes, em geral com a ideia de fazer comércio, de expandir suas redes de comércio e, consequentemente, claro, não foi só o comércio que se expandiu, relações políticas, trocas culturais, coisas desse tipo, que acabaram se espalhando por outros lugares do mundo. Então, quando a gente pensa em modernidade, a gente está falando dessa expansão marítima dos europeus e o advento do iluminismo, né, que é basicamente dizer que a gente deveria usar a razão, o conhecimento científico, a experimentação para poder conhecer o mundo, né? Ou pelo menos conhecer o mundo de um ponto de vista mais preciso, né? Com maior precisão. Então, as grandes teorias, né, que surgiram no período moderno têm a ver com a ciência, né? Então, pensar, por exemplo, quando a gente fala, sei lá, a própria ideia de dizer, né, a gente vive na modernidade. Usar um conceito desse é uma explicação muito abrangente, né, para uma série de experiências no mundo inteiro. Então, o que a gente, para dar conta, né, da história humana, explicar, a gente vive no capitalismo. É uma coisa muito grande, né? Falar, o capitalismo. Parece que é tudo igual, que vale, mas carrega a ideia de que existe uma lógica dentro da sociedade, né? Então, se a gente pensar, a ideia de modernidade surgiu então com esse desenvolvimento científico, com a ideia de dar grandes explicações, né? Então, se a gente pensar, sei lá, a física, né? Os físicos procuram dar uma explicação geral para como funciona o universo, né? Isso é algo grande, né? Não é à toa que é algo extremamente difícil de ser feito, né? Mas se a gente pensar a física, a química, a matemática, ou as ciências humanas, a história, a sociologia, a geografia, elas procuram dar grandes explicações, né? Com o surgimento da modernidade, a partir do desenvolvimento do conhecimento científico, dar grandes explicações para o que é a sociedade, para o que é o universo, para como funciona a nossa vida,
em vários sentidos, né? Tanto do ponto de vista biológico quanto social. A base da modernidade é acreditar que a gente estaria caminhando num sentido de um progresso, né? Ou seja, progresso nessa ideia mesmo de que a gente está melhorando de vida, né? Então, por exemplo, lembrem lá do primeiro ano. Uma ideia clássica disso é o Comte, né? Não sei se vocês lembram do Augusto Comte. Ele tinha uma ideia de que a sociedade progrediria em estágios evolutivos, né? Digamos assim. Ou seja, a gente viveu num primeiro momento num estágio mais primitivo, né? Primitivo no sentido de primeiro mesmo, em que a gente não conseguia entender muito sobre a realidade, então a gente dava, segundo o Comte, explicações religiosas do porquê as coisas aconteciam, né? Explicações mágicas, digamos assim, do porquê as coisas aconteciam. Depois, segundo ele, as sociedades desenvolveram formas de questionamento, né? Que é pensar, por exemplo, a filosofia, de colocar questões para o mundo, né? Por que as coisas são assim? Por que chove? Por que faz sol? Por que existe, sei lá, pobreza, né, no mundo? E depois, segundo Comte, a gente teria chegado num estágio de evolução superior, que seria o desenvolvimento do conhecimento científico, ou seja, aplicar a ciência para entender como as coisas funcionam, tanto do ponto de vista da explicação social, quanto da explicação biológica ou da explicação do próprio funcionamento mecânico das coisas, né? E desenvolver tecnologia como os computadores, celulares ou coisas desse tipo. Então, isso é um clássico pensamento de progresso, né? E aí o Comte acho que representa bem isso. Imaginar que as sociedades viveram num estágio primitivo e que, com o passar do tempo, foram melhorando, progredindo e desenvolvendo novas atividades. Isso tudo, claro, baseado na ideia de racionalidade, de compreender o mundo ao nosso redor de uma forma racional, né? Calculada, pensada, no modelo mesmo das ciências exatas, né? De tudo ser calculado, preciso, matematicamente falando, inclusive, né? Então, claro, a grande ideia dessa ideologia moderna, digamos assim, era acreditar que todos os nossos problemas seriam resolvidos, né? Pela aplicabilidade da ciência, do conhecimento científico na nossa vida de forma geral, né? Então acreditava que a gente poderia acabar com a fome, que a gente poderia acabar com a miséria, com as desigualdades, sei lá, curar as doenças, coisas desse. Claro que a gente conseguiu, em boa parte, melhorar, né, o acesso da população à alimentação, à qualidade de vida, educação, saúde, segurança, pensar o mundo que a gente vive hoje cheio de tecnologias, isso certamente melhorou, né? Mas a gente não resolveu totalmente, né? O mundo ainda continua tendo desigualdade social, o mundo continua tendo problemas econômicos, o mundo continua tendo problemas de preconceito, discriminação. A gente não resolveu tudo, né? A ciência ainda tem muita coisa que a gente ainda não conseguiu descobrir e melhorar, enfim. Então, mas a ideia básica da modernidade é essa, né? É o período que a gente chama logo depois da Idade Média, em que, baseado nas ideias iluministas de usar a razão, a experiência, o conhecimento científico para entender a realidade e procurar resolver nossos problemas, né? E com isso ter essa ideia de progresso. A gente estaria avançando para melhorar de vida cada vez mais, né? Então, basicamente, isso precisa ficar claro sobre o que é a modernidade, né? Então, a própria ideia de ciência, né, como um discurso que dá ou uma explicação sobre o que é qualquer coisa, né? Sobre o que é a vida, sobre o que como as coisas funcionam, as máquinas, as ferramentas, enfim, de um universo de uma forma geral. Então, a gente vive ou estaria vivendo hoje ainda a ideia do que é uma sociedade moderna, baseada nessas ideias. Então, desde o fim da Idade Média até o período que a gente vive hoje, em geral é chamado de modernidade, baseada numa economia capitalista, que o objetivo central é o lucro, baseado na aplicação da ciência, do conhecimento científico, para entender aquilo que a gente vive. Então, isso em geral que a gente entende como modernidade, baseada na industrialização, no capitalismo, no desenvolvimento do conhecimento científico, né? E aí, para alguns autores, a gente, então, hoje passa por uma mudança. Por isso que alguns chamam de, ou preferem chamar de pós-modernidade, né? Porque para alguns, então, a gente teria superado a modernidade, essas características que eu acabei de relatar sobre a modernidade, né? Ou seja, seria uma fase do capitalismo, ainda mantendo o sistema capitalista como organizador da vida social, econômica, política, enfim, da vida em sociedade. Então, com domínio financeiro do capitalismo. E aí, claro, lembrando, especialmente até isso tem muito a ver com a própria ideia que a gente discutiu sobre globalização, né? É um fenômeno que, em geral, começa a ser discutido
na segunda metade do século XX, né? Quando começa a se falar sobre pós-modernidade. Então, é algo recente, né, desse ponto de vista. Que também vem junto com o discurso de globalização, por exemplo. Então, não é uma coincidência, certamente, que essas duas ideias se relacionam, né? Então, a gente continua vivendo sobre o sistema capitalista de organização da economia, uma economia baseada na compra e venda de mercadorias, cujo objetivo final é obter lucro, né? Mas, segundo os pós-modernos, a gente agora viveria numa ideia de fim das metanarrativas, né? Ou seja, questionar a ideia de verdade. A modernidade foi toda construída numa noção de que era possível encontrar a verdade, era possível ter certeza sobre as coisas, né? Como eu falei, tanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista biológico ou físico, né, digamos assim. E a ideia da pós-modernidade seria questionar isso, né? A ideia de que não existiria propriamente mais uma verdade, né, sobre as coisas, mas que a gente, por isso que alguns, hoje em dia, não sei se vocês já ouviram essa expressão em alguns textos, ou alguém falando sobre isso, mas é muito comum algumas pessoas fazerem essa crítica, né? Agora seria o período da pós-verdade, né? Por conta disso, porque muitas pessoas começaram a questionar o que até então a gente conhece, o que a gente tinha certeza, né? Sobre o que é a experiência humana, sobre como funciona o universo. Um bom exemplo, talvez, para a gente pensar isso é o questionamento da própria ciência, né? Hoje em dia, isso seriam alguns exemplos dessa ideia de pós-modernidade, né? O que é uma metanarrativa? A ciência é uma metanarrativa, ou seja, ela procura dar uma explicação sobre como as coisas funcionam, né? De um modo geral. Então, hoje, as pessoas estariam questionando essas metanarrativas, né? Questionando a ciência, questionando a própria ideia do... Quando a gente pensa, o sistema capitalista, né? De colocar ele como um sistema, o único sistema, ou a grande explicação do funcionamento econômico, social da nossa vida. Então, a ideia de que hoje as pessoas não se contentam mais, digamos assim, com essas explicações, né? Que vem de uma explicação econômica, política, científica da realidade. As pessoas têm questionado essas grandes explicações do mundo, né? E aí, como eu falei, a gente pode ver nesse tipo de questionamento sobre terra plana e coisas desse tipo, né? Então, essa crença no progresso, que é típica da modernidade, né? Que a gente chegaria no momento pleno da sociedade, que aos poucos ela está avançando, que a gente aos poucos está melhorando de vida, esse tipo de coisa, isso tem sido questionado, né? Ou não se crê mais nisso, né? Hoje a gente viveria uma realidade muito mais fragmentada, construída por episódios isolados. Pensar que, por exemplo, as pessoas não conseguem mais ver relação entre as coisas, né? Isso às vezes até um exemplo bem típico disso é, sei lá, o noticiário, né? Ainda mais com a internet, né? Você vai lá ver uma notícia, sei lá, de um famoso. Aí daqui a pouco você vai lá ver uma notícia de um avanço científico. E daqui a pouco você vê uma notícia sobre economia. Daqui a pouco você vê uma notícia sobre coronavírus. A ideia de que agora é tudo fragmentado, a gente não consegue mais juntar esses pedaços, né? Cada um fica vendo isoladamente aquilo que mais gosta ou que mais tem interesse. E a gente não vê a realidade como um todo. Um bom exemplo disso são as próprias redes sociais, né? Eu imagino que vocês saibam que as redes sociais funcionam por algoritmo matemático. O algoritmo tem a função de levar até você aquilo que você gosta, né? Então isso já é muito criticado, a ideia de que os algoritmos levam até mim aquilo que eu gosto. Então, se eu gosto de sertanejo, o Google só vai ficar me mostrando coisas de sertanejo, o Facebook, o Twitter, e coisas que são, sei lá, do rock, eu acabo não vendo, porque eu não gosto. Então, e aí, claro, como que o algoritmo vê isso? Por aquilo que eu curto, aquilo que eu compartilho, aquilo que eu comento nas redes sociais, né? Então, isso seria uma ideia nova, né? A ideia de que agora a gente vê as coisas muito fragmentadas. Eu só vejo aquilo que eu gosto, por exemplo, né? Ou só vou atrás daquilo que... Ou vejo as coisas muito picadas, né? Eu ouço falar um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, e eu não consigo fazer nenhuma conexão entre tudo isso, né? É meio que como se a gente vivesse com uma vida apartada, né? Fragmentada em certos momentos da nossa vida, certos grupos, que a gente faz parte e não acaba evitando o contato com a diferença, né? De visões, ou enfim, de perspectivas sobre a vida. A ideia de que agora tudo é efêmero, ou seja, o que é uma coisa efêmera? É algo passageiro, né? É tudo individualista, em geral relacionado ao consumo, né? Então, sei lá, um bom exemplo é pegar um produto, né? Ou alguma polêmica na internet. Às vezes nem dá tempo da gente entender quais são as polêmicas que aconteceram hoje na internet. Amanhã já vai ter novas, né? Então hoje é algum artista que falou alguma bobagem, amanhã é um político que fez alguma outra coisa,
depois de amanhã sei lá, uma crítica a uma economia, enfim, tudo é muito passageiro, as pessoas não têm tempo e a própria rede social mostra isso, né? O tempo todo a gente tem que estar alimentando, né, as redes sociais, e se você quiser ficar o dia inteiro acompanhando as polêmicas, provavelmente você nunca vai chegar ao fim, né? Porque é uma atrás da outra. Então é tudo passageiro. As próprias relações, né? A nossa geração provavelmente vai ser muito mais difícil a gente ver essas reportagens que ainda hoje aparecem no jornal, né? Fulano foi casado com ciclano por 50 anos, por 40 anos, né? Aquela ideia que é típica do cristianismo, né? Quando você casa, que a morte o separe, ou seja, né? Você só vai terminar aquele relacionamento quando alguém morrer na relação. Isso não é bem verdade, né? A gente tem o divórcio hoje em dia para começar, namoros, casamentos duram muito pouco, né? Isso quando a gente olha até o próprio mundo da fama, né? Teve vários casamentos aí de artistas que duraram, sei lá, 1, 2 dias, né? Ou poucos meses. As relações as próprias relações são muito efêmeras, são passageiras, né? Aquela coisa de ter um amigo para a vida toda, um casamento para a vida toda, isso tende a ser menos comum hoje, né? Hoje, então, a gente viveria, tudo é passageiro, dura pouco tempo, e passa muito rápido, né? Uma notícia fica velha em questão de dias, né? Então é tudo muito rápido e muito centrado no indivíduo, né? O que importa sou eu, como eu estou vivendo, como eu estou experienciando as coisas, né? Aquela coisa sei lá, digamos assim, faça você mesmo, né? Pense em você, seja seu próprio empreendedor, né? Procure fazer as coisas do seu jeito. Ou seja, a tendência da cultura de hoje é que ela seja mais individualista, priorizando mais a ação individual. E, claro, relacionada ao consumo, né? O que importa é que você possa consumir, girar a economia, vender, coisas. A própria questão da pandemia agora é um bom exemplo disso, né? Por mais que a gente saiba que, enfim, o vírus, se as pessoas ficarem circulando por aí como se nada tivesse acontecendo, o vírus vai continuar infectando cada vez mais pessoas, mas a gente não para porque um dos argumentos tem sido justamente o econômico, né? Se a gente parar, a economia vai quebrar, as pessoas vão perder emprego, então, mesmo num momento como esse de doença, de que tem gente aí com sérios problemas nesse momento, no final das contas, a gente está mais preocupado com a perda econômica, né, se vai quebrar a economia, do que manter a vida das pessoas. Então, a ideia de manter o consumo. Os laços afetivos, então, que são cada vez mais frágeis, que é um pouco essa, né, de que casamento não é mais para a vida toda, um namoro, ou sei lá, ou uma amizade, né, provavelmente não vai durar uma vida inteira, vai durar menos tempo, ou enfim, né, aquela expressão que ficou famosa nos últimos tempos, né, que seja eterno enquanto dure, ou seja, a gente sabe que uma hora as coisas, a tendência é que elas acabem, esses laços, as redes que a gente forma hoje, já não são mais tão sólidas, né? Elas se desmancham mais facilmente. E isso vale para tudo. Então, casamento, família, namoro, amizades, enfim, a própria ideia de trabalho, né? Sei lá, meu pai, por exemplo, ele é um caso raro, né? Ele sempre trabalhou, até hoje, ele sempre trabalhou só em uma empresa, né? Ele só tem um registro de contrato de trabalho na vida dele, que é a empresa que ele começou quando ele tinha 17, 18 anos, e ele trabalha até hoje na mesma empresa, né? Então, são mais de 30 anos aí trabalhando na mesma empresa. Isso é raro, né? A tendência é que isso seja cada vez mais raro. Hoje as pessoas... um bom exemplo é procurem reparar nisso, né? Quando você vai numa loja, enfim, num supermercado, ou enfim, algum outro tipo de comércio, já tentaram reparar nisso, né? Como mudam os atendentes, né? De um mês para o outro, ou sei lá, de um ano para o outro. Geralmente roda muita gente, né? Então isso também é um bom exemplo. Mesmo nas relações de trabalho, as pessoas não têm mais aquele vínculo de ficar a vida inteira na mesma profissão, no mesmo trabalho, né? A pós-modernidade trouxe maior visibilidade a questões de gênero, raça, etnia, meio ambiente, sexo, entre outros. Isso geralmente é apontado como uma coisa interessante, né, da ideia da pós-modernidade, porque até então a modernidade era muito centrada, digamos assim, numa discussão entre classe social, por exemplo, ou nacionalidade. Então, as pessoas ficavam discutindo muito, o que é ser o brasileiro, o que é ser rico, ser pobre, mas elas esqueciam de discutir que no meio disso, né, tem desigualdades de gênero, as mulheres ganham menos que os homens, tem desigualdade, por exemplo, de raça, né, tem o racismo, então os negros, por exemplo, sofrem mais com a violência policial, são preteridos, ou seja, são deixados de lado no mercado de trabalho, muitas vezes, tem empregos que ganham pouco, pagam menos, têm menos acesso à escola, questões étnicas, né, aqui no Brasil
Se a gente pensar, claro, sempre procuro dar exemplos aqui do nosso país, a questão indígena é muito marcante disso, né? Aqui o desrespeito em geral, claro, se a gente pensar desde a colonização do Brasil, né, até os dias de hoje, há um desrespeito, um preconceito muito grande em relação às etnias indígenas, a questão do meio ambiente, né, começou a se discutir mais a questão do efeito da ação humana, né, no meio ambiente, as alterações climáticas que isso tem causado, coisa que até então não se discutia, não era uma coisa comum de se discutir até algumas décadas atrás. Questões de sexualidade, né, então pensar nos direitos da população LGBT, coisas desse tipo, entre outras que a gente possa pensar que não eram tão comuns até poucas décadas atrás, né, principalmente até os anos 60, 70 do século XX, não se discutia esse tipo de coisa, ou quando se discutia era uma coisa muito específica, num momento muito específico, então não era uma coisa geral, assim, da sociedade, né? Então a gente estaria vivendo nesse momento de transformações, né? A partir aí da segunda metade, e quando a gente pensa pós-modernidade, geralmente é pensado aí, da segunda metade do século XX para frente, né? Ou seja, dos anos 70, 80 para cá, né? Então isso é uma coisa que tem que se pontuar. Geralmente, então, pós-modernidade tem a ver com a segunda metade do século XX. Só que, lembrando também, isso não é um consenso, né? Que é justamente o que fala do próximo slide. Nem todos os autores que estudam esse tema concordam que a gente estaria necessariamente vivendo essa ideia de pós-modernidade, né? Por isso que eu coloquei aqui, tem um debate ainda, né? Sobre se a gente está ou não vivendo uma transição de sociedade, né? Para novas características, ou o que significa essas mudanças. A única coisa que se sabe é que está mudando, né? De fato, essas discussões, e pensar a própria tecnologia, né, tem ajudado para isso. O que se sabe é que a gente está mudando, mas não se tem um consenso sobre o que isso significa, né? Se seria um novo período histórico de novas características sociais mesmo, ou se é só um processo de continuidade do que a gente já vivia, e que no final das contas essa mudança não é tão radical assim, né? Então, não há um consenso, ou seja, nem todo mundo concorda que a gente viveria um novo período histórico ou uma nova fase de sociedade, né? Para muitos, a gente ainda vive a modernidade, então isso ainda não é um consenso, né? Por exemplo, alguns autores que questionam isso, né? O Anthony Giddens, que é um sociólogo bem conhecido, David Harvey é um geógrafo também bastante conhecido. Segundo eles, a gente ainda vive na modernidade, né? Não houve uma mudança, digamos assim, mais significativa, estrutural, para a gente poder dizer que houve uma mudança radical, um rompimento com a modernidade, né? Embora, claro, eles reconheçam que a gente vive em crise, segundo eles, a gente está passando por uma crise, né? Que é justamente essa ideia dos laços afetivos, a ideia do que é família, por exemplo, a família tradicional, né? Sei lá, se a gente perguntar para os nossos avós o que é família para eles, provavelmente para eles é muito certo do que é família, né? Eles provavelmente vão dizer que é um homem, uma mulher e filhos, né? Isso numa concepção mais conservadora, religiosa, né? Dentro do cristianismo, que influencia a nossa visão sobre família. Mas agora, se a gente perguntar para vocês, por exemplo, os jovens, né, do século XXI, vocês provavelmente já têm uma visão um pouco mais flexível, né? Claro, alguns de vocês ainda, certamente, carregam uma visão mais tradicional de família, mas é mais comum encontrar nos jovens de hoje uma visão diferente, né, do que é família, que não seja tão tradicional, tão conservadora. Então, há uma mudança aí, a gente estava passando por um período de crise, de mudança nesse sentido, com esse exemplo que eu estou dando da família, mas também crise econômica, né? Então é uma crise cultural, digamos assim, de mudanças de valores culturais, mas também é uma mudança econômica, claro, né? É só pegar, por exemplo, na questão dos empregos, né? Hoje em dia, muita gente está falando na uberização do emprego, né? O que seria isso? A ideia de que hoje em dia tem sido cada vez mais raro você pensar num contrato de trabalho tradicional, né? Você vai trabalhar, aqui no caso do Brasil, 44 horas por semana, e que você vai ter direito a 13º, férias, final de semana. Isso tem sido cada vez mais raro, né? O que tem acontecido? As pessoas têm ido para um outro tipo de emprego, que é o emprego terceirizado. Que é virar Uber, virar entregador, de aplicativo de comida, trabalhar em alguma outra função terceirizada. Por exemplo, a ideia de que quem quer fazer engenharia, né? Essa ideia de que o engenheiro vai trabalhar para uma construtora e vai fazer projetos dentro dessa construtora, isso hoje já não é bem verdade, né? É muito comum que engenheiros, por exemplo, trabalhem fazendo projetos terceirizados, ou seja, ser contratado por uma construtora para fazer um projeto específico para alguma obra que ela vai fazer,
e é isso, né? Você ganha por aquele projeto. Se não tiver mais projeto, você não ganha mais dinheiro. Você não é um funcionário da empresa, né? Você é pago só para fazer um serviço específico. Então, para esses autores, a gente estaria vivendo esse momento de crise, né? De mudança econômica, de mudança de padrão cultural, mas isso não significa um rompimento, né, social, de um novo momento histórico. A gente vive, claro, uma crise também de as pretensões iluministas, né, de domínio da natureza, de desenvolver a sociedade pelo conhecimento, progresso científico. Como eu falei, isso na prática, claro que não se concretizou totalmente, né? A sociedade ainda tem desigualdade social, ainda tem formas de preconceito, discriminação, tem guerras, tem conflitos, a gente tem uma série de problemas ainda sociais, econômicos. A própria ideia da pandemia mostra isso, né? Deixou bem claro, né? Algo que, embora os cientistas já imaginassem que algo assim pudesse acontecer, né? Se você pegar aí vários cientistas, eles já imaginavam, só que ninguém sabia quando, como, de onde viria, né, essa ameaça de uma pandemia. Então isso é interessante, essa promessa, né, que os iluministas lá no século 17, 18 diziam que através da ciência a gente ia resolver nossos problemas econômicos, sociais, de saúde, enfim, isso não aconteceu, né? Ou a gente não chegou a efetivar isso totalmente, né? Claro que houve avanços, mas a gente não concretizou totalmente, né, de que a nossa vida seria, digamos assim, um paraíso na Terra, né? Então a gente viveria um momento de radicalização dessa modernidade, né, onde é uma aceleração da produção, reprodução das sociedades capitalistas, sobretudo na intensificação do trabalho, na geração de lucros. Então, um pouco dessa coisa, né, de que o lucro, para alguns desses autores que criticam essa ideia de pós-modernidade, na verdade, então, o que a gente estaria vivendo é uma intensificação do próprio capitalismo, né, da própria modernidade, nessa busca de o capitalismo como um sistema que dá a lógica, né, de como as coisas vão funcionar. E aí a ideia básica é buscar lucro, né? Então pensar nessa ideia de que através da terceirização, do Uber, desses aplicativos todos que existem, de terceirização de trabalhos e tal, a ideia de que isso, por exemplo, foi uma forma de aumentar o lucro das empresas, né? Porque daí você não precisa pagar férias, você não precisa pagar 13º, você não precisa pagar uma série de direitos aos trabalhadores, aí, consequentemente, a empresa vai aumentar o lucro dela. Embora agora é interessante pensar que, não sei se vocês acompanharam, esses últimos dias aí, os entregadores, né, as pessoas que trabalham em Uber e entregadores desses serviços de delivery por aplicativo, eles têm se organizado também para protestar, né, para conseguir mais direitos que eles não têm hoje garantidos, né, que um trabalhador de carteira assinada tem, ou de um contrato formal, né, de trabalho. Então, isso é interessante para esses autores. Então, na verdade, é só uma radicalização da busca do lucro, né, ou seja, as empresas, a sociedade foi encontrando alternativas, e aí as grandes empresas, as grandes corporações, de aumentar seus lucros, né, de modificar a organização do trabalho, a legislação trabalhista, para as pessoas e aumentar o lucro, o ganho dessas empresas. Então, não seria uma mudança de sociedade, seria só a mesma sociedade, mas que ganhou algumas novas características, né, dentro da mesma lógica, de manter um sistema capitalista, com o objetivo de busca do lucro, em qualquer relação econômica, né? Então, percebam que não é um consenso essa ideia, né, sobre modernidade, pós-modernidade. Para muitos autores, a gente ainda é uma sociedade moderna, baseada no capitalismo, no trabalho, na busca do lucro, no trabalho assalariado. Isso seria ainda a essência do que é a sociedade moderna, mas que ela vem sofrendo algumas alterações, né, por motivos de crises econômicas, crises sociais, mudanças culturais, que a gente vem enfrentando, né, nas últimas décadas, né, que a gente ainda está, digamos assim, se adequando a essas mudanças, né, para ver no que elas vão resultar.